Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumayo e hoje eu vou trazer aqui mais uma apresentação referente às normas contabilísticas e eu vou falar hoje da norma 11, que é de agricultura e ativos biológicos. Esse trabalho está sendo feito sob orientação do docente Abílio Simão Muxanga e vamos agora, neste caso, para a apresentação desta norma. Durante a apresentação desta norma, eu pretendo trazer o objetivo da norma, o âmbito desta norma, quando é que a agricultura, neste caso a norma 11, é reconhecida, como é feita a mesuração da norma 11 referente à agricultura e ativos biológicos, quando é que são reconhecidos ganhos e perdas, quando é que é divulgada a norma 11, quando o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, e também trarei aqui alguns exercícios práticos para melhor compreensão, neste caso desta norma, a norma 11, agricultura e ativos biológicos. Sem mais, vamos agora passar para uma apresentação aprofundada desta norma, a norma 11, agricultura e ativos biológicos. Mas antes disso, então, nós vamos ver que esta norma 11, ela estabelece como as empresas agrícolas devem reconhecer, devem mensurar e divulgar os seus ativos biológicos e os produtos agrícolas, nesse caso nas demonstrações financeiras. Vou também falar da importância que está em garantir que os recursos agrícolas sejam apresentados de forma correta e transparente. No entanto, o objetivo desta norma. O principal objetivo desta norma é definir as regras contabilísticas, neste caso no âmbito das atividades agrícolas. Então, esta norma, a norma 11, ela orienta como os ativos biológicos devem ser reconhecidos, como os ativos biológicos são avaliados, como eles são apresentados nas demonstrações financeiras e, além disso, esta norma, ela procura, como todas as outras, garantir uma informação contabilística que seja útil, para os utilizadores. E esses utilizadores seriam os gestores, os investidores, dentre outros utilizadores das demonstrações financeiras. Então, nós podíamos também dizer em quinhentinhas que a finalidade desta norma é assegurar que os ativos biológicos e os produtos agrícolas sejam registrados e apresentados de forma fiável e transparente, de modo a não omitir, de modo a não desfalcar algumas das informações. Esta é praticamente a base de todas as normas, para que todas as informações no decorrer das atividades sejam registradas e apresentadas de forma fiável e transparente. Neste caso, já nas demonstrações financeiras. Ver o âmbito desta norma. Então, como em todas de forma geral, a palavra âmbito, ela indica os elementos aos quais uma coisa se aplica. Então, a norma 11, ativos biológicos, ela aplica-se a todos os ativos biológicos.
Um exemplo de ativos biológicos são os animais, as plantas. Nesse caso, tudo isso tendo vida, né? E também aos produtos agrícolas que são obtidos desses ativos no momento da colheita. Por exemplo, as vacas, as galinhas, as árvores são ativos biológicos. Já o leite que as vacas tiram, os ovos que as galinhas também tiram, as frutas que provêm das árvores ou o fruto das árvores, esses já são considerados os produtos agrícolas. Então, vamos lá dar um exemplo para melhor compreensão. Imaginem uma mangueira. Uma mangueira é um ativo biológico, porque ela está viva, ou seja, as mangas colhidas da mangueira desta árvore, né, são os produtos agrícolas. Reconhecimento de forma generalizada. Nesse item nós vamos abordar para que um ativo é reconhecido na contabilidade. Então, 3 condições elas devem ser vistas e apuradas para poder reconhecer os ativos biológicos na contabilidade. Primeira condição é que a empresa deve controlar o ativo. A segunda condição é que deve existir uma expectativa de benefícios econômicos futuros. O terceiro item está relacionado com o valor do ativo. Ele deve ser determinado com fiabilidade. Um exemplo prático. Imaginemos que uma empresa, compra uma determinada empresa, pode decidir e comprar gado para a criação. Então, essa empresa, deve passar a controlar esses animais à espera de obter rendimentos através da venda ou da produção. Por isso, os animais devem ser reconhecidos como ativos, neste caso, biológicos. Então, o que significa controlar um ativo? Controlar um ativo significa que a entidade possui o poder de utilizar esse ativo para poder obter lucros. Neste caso, se esse ativo não obtém lucros, nós não temos como registrar na nossa base de contabilística, porque nós estamos a comprar, mas não vai gerar nenhum ganho. Temos a seguir a mensuração. O que isso quer dizer? Depois de nós reconhecermos, nesse caso, o ativo biológico, ele deve ser mensurado pelo justo valor. Neste caso, vamos olhar para os custos que nós estimamos no ponto de venda. Então, o justo valor, ele representa o valor pelo qual o ativo poderia ser vendido no mercado numa transação normal. Exemplo, nós temos uma vaca e essa vaca, ela pode ter um valor ou vale 50 mil meticais no mercado geral. Então, os custos de venda são 2 mil meticais. Neste caso, o valor contabilístico será de 48 mil meticais. E nós vamos ver que nesta norma há uma preferência em que o justo valor ele reflete melhor a realidade econômica da atividade agrícola.
Temos também os ganhos e as perdas. Então, os ativos biológicos, como todos os outros ativos, também sofrem alterações ou sofrem transformações. Neste caso, seriam as transformações naturais, como é o exemplo do crescimento, a reprodução ou até mesmo o envelhecimento. Então, essas alterações, elas podem aumentar ou também podem diminuir o seu valor. E quando isso acontece, podem surgir ganhos, como também podem surgir perdas que devem ser reconhecidas de imediato, neste caso, nos resultados do período. Temos um exemplo. Imaginemos que nós tenhamos uma plantação e nessa plantação há um aumento de valor devido ao crescimento das plantas. Então, esse aumento, ele pode ser um aumento que reflete a um ganho. Então, mas vamos lá ver se, por exemplo, ocorrer uma doença inesperada. Nós vamos ver que haverá sim uma redução do valor da plantação e teremos perdas. Então, essa norma, ela exige que essas variações sejam reconhecidas à medida que elas vão acontecendo. Temos também aqui o outro exemplo, que é uma árvore de fruta, que hoje pode valer 10.000 e 12.000 no final do ano. Então aqui nós teríamos um ganho reconhecido, nesse caso de 12.000 para 10.000, a diferença de 10.000 meticais. Então esses ganhos nos registros contabilísticos devem ser reconhecidos. Em sequência da nossa defesa, também temos as divulgações. Então, as divulgações, elas têm o objetivo de fornecer informações detalhadas aos utilizadores das demonstrações financeiras. Então, uma empresa, ela deve divulgar todos os ganhos que ela teve, deve divulgar todas as perdas que ela teve num determinado período. Então, deve também descrever os ativos biológicos, os métodos de utilizações e também deve calcular o justo valor e todas as outras informações que são relevantes. Então, as divulgações, elas aumentam, neste caso, a transparência e permitem melhor avaliação da situação econômica da entidade. Em continuação, nós temos quando é que o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade. Primeiro vamos entender esse ponto. Então, existem algumas situações que podem ser raras, em que não é possível nós determinarmos o justo valor. Neste caso, de forma confiável. Normalmente porque não existe mercado ou ativo, ou porque também não existe informação suficiente. Nesses casos, a norma ela permite que o ativo seja mensurado pelo custo de depreciação acumulada e perdas por imparidade. Um exemplo claro, imaginem só se nós tivermos na nossa organização nós temos na nossa organização uma espécie rara de planta que não existe mercado para ela. Então, nós até podemos procurar referências do preço, mas nós simplesmente não encontramos referências de preço. Então, nesses casos, uma vez que não há referência do preço, nós vamos utilizar o custo como base de mensuração. Então, essa exceção, ela só é válida, ou seja, devemos compreender que esta é uma exceção à regra geral
do justo valor. Temos também as divulgações. As divulgações, elas podem ser, neste caso, um exemplo é quando a empresa, utiliza o custo por não conseguir determinar o justo valor. Então, ela deve fornecer informações adicionais. Deve explicar por que o justo valor não pode ser determinado e apresentar detalhes sobre as depreciações, sobre a imparidade, sobre os métodos utilizados. Então, é de extrema importância nós garantirmos aos utilizadores que a compreensão, a razão pela qual a entidade não aplicou o justo valor. Temos também aqui um exercício prático que nos diz que a Companhia Ilustrativa S.A. ou Sociedade Anônima está envolvida na produção de leite para o fornecimento a vários clientes. Em 31 de dezembro de N, a empresa detém 657 vacas aptas a produzir leite, que neste caso ativos imaturos. A empresa produziu no exercício de N um total de 205.844 litros de leite com um justo valor, menos custos estimados ao ponto de venda de 705.400 meticais, determinado no momento da ordenha. Então, vamos proceder com a resolução deste exercício. Temos aqui que no início do ano, neste caso, teríamos os aumentos por aquisições. No nosso primeiro ano, no ano N, ou seja, no ano corrente, teríamos 35.000. E no ano anterior, nós estaremos a dizer que tivemos 25.000, sendo assim que no ano corrente, nós tivemos um aumento de 10.000. Então, os ganhos resultantes de alterações no justo valor no ano corrente são 25.000, neste caso que no ano passado nós tivemos 10.000, incorrendo assim um aumento de 15.000 meticais do ano passado para este ano. Menos custos estimados no ponto de venda, que é o que não se verificou. Os atribuíveis a alterações fiscais. No ano corrente tínhamos 5.000 e no ano anterior 4.000, o que incorreu a um aumento, nesse caso, de 1.000 meticais. Ganho resultante de alteração no justo valor, que também foi o que não se verificou nesta empresa. Menos custos estimados no ponto de venda, idem, não se verificou nesta organização. Também temos atribuíveis a alterações de preço. No ano N-1, ou seja, no ano passado, tivemos 6.000 e no ano corrente 7.000, o que verifica-se um aumento, ou seja, um ganho, em relação ao ano passado. Temos diminuições por vendas. Diminuições por vendas neste ano. No ano corrente tivemos uma diminuição de 15.000 e no ano passado uma diminuição de 10.000, o que indica que houve mais diminuição no ano corrente em relação ao ano anterior. No final do ano, nós tivemos um total de 57.000 no ano corrente e um total de 35.000 no ano passado ou no ano anterior.
Desta feita, nós vamos ver que, em conclusão, a norma 11 ela é extremamente importante para as entidades, nesse caso, que desenvolvem, né, as atividades agrícolas, ou seja, as atividades agrícolas. Então, essa norma ela estabelece critérios para o reconhecimento, para a mensuração, para a divulgação dos ativos biológicos e também dos produtos agrícolas. Então, o uso do justo valor permite a apresentação de informações mais próximas da realidade econômica e contribuem, assim, de forma geral, para a melhor tomada de decisão, para a melhor tomada de decisões. Esta foi a apresentação da norma 11 referente aos ativos Isso aqui é referente aos ativos biológicos. No entanto, nós vamos ver que se alguém dissesse para nós falarmos de uma forma resumida em relação a esta norma, nós poderíamos dizer, em resumo, que a norma 11, ou seja, a norma dos ativos biológicos, ela procura trazer aquilo que procura ou garante que os recursos agrícolas sejam contabilizados de forma adequada, permitindo assim que as informações financeiras representem a fiabilidade. Nesse caso, a situação econômica das entidades que atuam no setor agrícola. Contudo, não havendo mais outra especificação, esta foi a apresentação da norma 11 e mais uma nota importante é que esta norma, a norma 11, ela orienta como os ativos devem ser reconhecidos, como eles são avaliados e apresentados, nesse caso, nas demonstrações financeiras. E, além disso, ela procura garantir a informação contabilística. A informação contabilística, ela mesma que vai ser útil para os utilizadores, como nós já dizíamos anteriormente. Um exemplo claro dos utilizadores são os gestores, os investidores. Se por uma palavra nós quiséssemos definir, nós podíamos dizer permite dar informações a informação útil. Uma nota porque deve ser informação útil aos utilizadores das demonstrações financeiras. Então, a finalidade desta norma está centralizada em assegurar que os ativos biológicos, ou seja, os ativos agrícolas, eles sejam registrados e apresentados de forma fiável. Essa é a base de todas as normas, para que todas as normas sejam apresentadas de forma fiável, para que sejam apresentadas de forma transparente, é necessário que se cumpra com rigor as notas específicas das normas. E a norma 11, ativos biológicos, também não foge muito dessa regra. Então, esta foi a apresentação de mais uma norma referente à contabilidade financeira 2, a norma 11, que fala acerca dos ativos biológicos. Sendo assim, dou por terminada mais uma apresentação e muito obrigada.